Gente, nós vamos começar rigorosamente no horário, né? Prestigiando justamente quem já chegou, quem já está aqui. Boa noite, Fabrício, boa noite todo mundo, né? E agora, hoje a Lorena já é a segunda vez que ela apresenta aqui no LAPES, né, Lorena? Uma fala dela, a primeira fala que ela apresentou foi o material lá dos bancos de dados, né? Que tem no Profala, né? E aí agora ela vai, né, aqui ter uma fala também com a gente nesse momento. Para quem não conhece a Lorena, né, ela já terminou, né, mestrado e doutorado dela, inclusive eu tive a oportunidade de estar na banca, foi pela UFC, né, foi orientanda da professora Marluce, né, e a Lorena trabalha com pronomes, né, sendo que ela também analisa esse fenômeno não só sob a perspectiva da produção, mas também sob a perspectiva da percepção, né? Então, agora eu passo aqui a fala, né? E já agradeço antecipadamente a Lorena pela participação, né? Pela oportunidade que ela está nos dando aqui, da gente compartilhar o que ela tem a nos dizer, justamente sobre a variável estilo em fenômenos morfossintáticos. Então, Lorena, fique à vontade, tá? A maneira como você quiser conduzir, para mim está perfeito, tá bom? Estou passando aqui agora a palavra para você e vou desligar aqui meu microfone, para não dar interferência. Tá certo, mas tá dando para ver a tela, né, inteira, sim? Sim, está dando para ver a tela, está reproduzindo bem, né? Pelo menos aqui para mim os slides estão ótimos e dá para ver também você bem direitinho. Então tá certo. Então, gente, também agradecer o convite, né? Depois eu estava olhando, depois de pronto, que eu sou a única pessoa que não sou orientando ou ex-orientando da Luísa, né? Que estou falando nessa rodada de estudos de variáveis e fenômenos, né? Ia dizer Sociolim, ó, do LAPES, né? Sociofor. E essa apresentação, ela está organizada em duas partes. Uma que vai falar geral sobre a variável estilo, né, na sociolinguística, e uma segunda parte que vai apresentar fenômenos, né? Como nós temos um tempo limitado, não vai ser algo que vai dar conta de todas as teorias que falem do estilo, né? De toda tendência, de toda corrente. Mas eu escolhi para esse momento duas teorias mais clássicas, né? Dois estudos mais clássicos, o do Labov, de 66, o do Alan Bell, que é dos anos 80, e dois estudos brasileiros, né, que já casariam mais com essa perspectiva de estudo de banco de dados, né? Então, iniciar um pouco fazendo esse recorte do que seria essa variação estilística, né? Para Gosque e Coelho, né, a variação estilística também é chamada de variação contextual ou de registro. Se manifesta em diferentes situações comunicativas no nosso dia a dia, em contextos socioculturais que exigem maior formalidade, usamos uma linguagem mais cuidada e elaborada, o registro formal. Em situações familiares e informais, usamos uma linguagem coloquial, o registro informal. Mas o que observamos na prática é que as situações cotidianas de interação são permeadas por diferentes graus de formalidade, mais do que por uma oposição polarizada. Então, nós vamos ver, né, que esses estudos do estilo, eles são bastante discutidos porque é algo intraindividual, né? Então, essa variação intraindividual. Então, dentro dessa perspectiva, né, a proposta, né, mais discutida que nós temos, então, outras propostas partem a partir da proposta de Labov, que é um estudo de 1966, mas que ele vai retomar nos padrões sociolinguísticos em 72, né? Então, com o objetivo de estabelecer limites entre os estilos apresentados durante a fala dos entrevistados ao longo da entrevista sociolinguística, o Labov divide essas entrevistas, essas situações, né, que ele interage lá com o grupo
que ele estava entrevistando, ainda naquela questão das lojas de departamento, ele divide em 5 tipos, né, em 5 contextos a entrevista, para observar se há ou não uma variação de estilo dentro desse contínuo, né? Então, ele fala que o contexto A é a fala fora da entrevista, né, a fala casual, o vernáculo, e ele diz que a entrevista sociolinguística não tem como focar, né, sempre que a pessoa está dentro dessas questões monitoradas, ela já tem um cuidado com a fala. O contexto B, que são respostas às perguntas da entrevista, então, dentro da entrevista sociolinguística, tem esse contexto B. O contexto C, que é no estilo de leitura, que quando você pede para alguém ler algo, ele tem um cuidado maior, né? Quando você escreve peixe, se for uma leitura monitorada, como a gente vai ver até uma lista de palavras, a gente sabe que a pessoa vai produzir aquele ditongo que não produziria numa fala, nem dentro da entrevista, né? E um outro exemplo que ele coloca de pares mínimos, né, que ele usa especificamente para estudar uma variável que é o retroflexo, né? Então, na sociolinguística, o primeiro estudo que se tem por base, a primeira proposta que se tem por base para o estilo, é esse contínuo do Labov. Então, várias outras pesquisas, né, que vêm depois, vão se pautar a partir dessa proposta, né? E nesse texto do Demerval e do Léo Wexel, eles vão falar, né, que ao colocar prestígio na parte mais alta da hierarquia socioeconômica e o estigma na parte mais baixa, Labov caracterizou cada contínuo estilístico do falante em relação a esses 2 polos, né? Ele viu que o prestígio da variedade do falante como resultado da fala formal, cuidada, e o estigma como resultado da fala casual, não monitorado. Portanto, a atividade estilística do falante estava diretamente ligada com a sua posição na hierarquia socioeconômica e nas estratégias. Então, ele vai analisar, por exemplo, a centralização dos ditongos, né, dentro desse contínuo apresentado aqui anteriormente. Então, ele notava isso. Quando ele entrevistava, a estigmatizada era produzida, mas quando ele ia nesses estilos mais cuidados, aquele falante que tinha acabado de produzir a variante estigmatizada, quando ele está num grau de monitoramento, ele vai produzir a de prestígio, né? Então, há essa relação, né, essa questão positiva desse estudo, né, dessa relação nunca feita antes entre o estilo, essa questão de contextos, né, e ter prestígio ou estigma social, mas também há algumas críticas a esse modelo, né, que, por exemplo, a dificuldade de se quantificar a atenção prestada na fala, né? Então, como é que eu vou quantificar esse nível de atenção que é dado? Uma dificuldade operacional de se separar a fala casual da fala cuidada a partir das situações contextuais, né? Então, o Labov, né, ele fala nessa pesquisa, por exemplo, que como ele ia entrevistar na casa das pessoas, ele notava, inclusive, que se a pessoa parava a entrevista para oferecer uma cerveja, né? Então, já era uma outra modalidade do contínuo, mas mesmo assim, até onde, né, ali ainda estava na entrevista, né, e então tem essa dificuldade de você separar essas falas, né. O caráter unidimensional da proposta, que implica num contínuo que sempre vai estar do formal para o informal. O falante é visto como passivo, alternando sua fala em resposta às mudanças de situações externas, mais do que descreditando a capacidade de agenciar o seu uso ou seu recurso, né? Então, dentro desse panorama, né, principalmente vindo dessa questão da passividade, é que a gente vem para a segunda proposta, né, que é a proposta do Allan Bell. E ele
vai pautar essa mudança de estilo a partir da audiência, né? A proposta de Alain Bell põe a audiência como centro de produção estilística. Então, assim, eu mudo o meu estilo a partir de quem me escuta, a partir de com quem eu falo, né? O autor considera que o falante, ao modelar a sua fala, visa ao ouvinte, ou seja, a sua audiência, que é constituída não apenas pelos destinatários, a segunda pessoa, mas as outras terceiras pessoas. Estilo é o que um falante individual faz com a língua em relação a outras pessoas. Com isto, fica claro que o estilo se focaliza na pessoa e é essencialmente algo social. Estilo é reflexo da variação entre o falante, que o falante é interativo e ativo, né? Que aqui vai ser interessante essa proposta quando a gente for ter pesquisas que fazem uma comparação, usam como variável a diferença de registro, por exemplo. Então, se eu coloco na minha pesquisa que elocuções formais, de D2 tem uma diferença, então eu estou considerando que essa audiência está sendo levada em consideração para eu moldar o meu uso, né, de variantes sociolinguísticas. Normalmente, o falante varia seu estilo para se acomodar ao da pessoa com quem está falando. Assim como a proposta da Boviana, também é unidimensional, com preocupação fundamental na audiência, né? Então, também é uma inovação, coloca um outro fator, né, que é a questão da audiência, com quem eu falo, e não simplesmente na mudança do contexto, mas mesmo assim ainda muito polarizado, muito no contínuo. Aí, duas propostas que eu trouxe para apresentar para vocês, né, a do banho, pautada no Marcuski, que vai trabalhar dentro de um contínuo, não só de situações, mas de gêneros textuais, né? Então, ele a crítica que ele faz à proposta de Labov, né, é a integração da fala conversacional em um contínuo com leitura é considerada problemática, uma vez que o letramento e as atitudes com relação à leitura não podem ser tomadas como uniformes dentro da comunidade de fala, né? Então, outra crítica daquela proposta. Então, no contínuo de Labov, o primeiro contínuo, pelo menos, ele vai trabalhar com leitura, com par mínimos, mas e aí? E as pessoas, se eu quiser controlar, se a pessoa analfabeta, né? Se a produção, né? A pessoa pode ter outras falhas na produção daquele texto lido, que não necessariamente, né, o próximo à fala casual, que se compara. O estilo é um estilo multidimensional, que não pode ser modelizado num só contínuo unidimensional. O estudo da variação estilística, que leva em conta o conceito de gêneros textuais, falados e escritos, é o mais adequado a uma realidade discursiva e de altíssima complexidade. Então, dentro das pesquisas, né, que eu pesquisei para apresentar aqui, quando se trabalha com banco de dados, né, da fala, né, há esse controle dos tipos de registro, e quando se trabalha com um corpus de texto escrito, há essa tendência de controlar o gênero textual, né, e o Banho, ele apresenta essa proposta do Marcuski, que ele trabalha, né, com falas e escritas, e essa quantidade de textos, né, que vão da fala para a escrita, textos acadêmicos, né, textos instrucionais, e você vê que ele localiza vários gêneros, e ele fala que o uso de variante, o uso, né, da fala e da escrita, da língua nesses textos, ele vai de acordo com essa localização. Por exemplo, quando se estudava, né, com o boom, assim, da internet, que você via muitos trabalhos falando sobre o internetês, né, que, porque é uma linguagem oralizada, e com o tempo, né, os estudos do gênero vão dizer, não é que seja um estilo
sempre vai ser usado na internet, vai ser o da internet, com as simplificações, etc. e tal. Em gêneros acadêmicos, por exemplo, ou então numa Wikipédia, né, que tem esse caráter de enciclopédico, né, o registro vai ser formal. Do mesmo jeito que se eu tiver uma rede social, uma conversa no WhatsApp, você vai notar essa vão de acordo com o letramento ou a oralidade, né? Então, essa é uma outra proposta, e uma outra proposta assim, que vai ser apresentada agora é a da Vale da Gosque, que eu achei bastante interessante para a gente que trabalha com bancos de dados já constituídos, né? Então, elas perguntam, elas problematizam como lidar de forma objetiva com a variação estilística e sua multidimensionalidade. Aí a proposta que elas fazem é a seguinte: não definir a priori os contextos de maior ou menor formalidade, mas mapear cada entrevista a partir de um conjunto de variáveis em que os valores associados a cada fator sejam estabelecidos relativamente a cada entrevista particular e não em termos absolutos. Né? Então, o que ela fala. Não é uma proposta acabada, mas para cada corpus, em cada entrevista dentro daqueles bancos de dados, eu vou fazer um estudo de estilo, né? Aí, variáveis que podem ter efeitos de caráter estilístico, né? Em relação aos interlocutores, ela coloca o E e o F, é entrevistador e o falante, né? Então, sexo, gênero, faixa etária, nível de escolaridade, profissão, né? Você pode notar que determinados usos são de acordo com esses grupos, né? O não pertencimento à comunidade, então, eu uso um determinado estilo para marcar que eu não pertenço àquela comunidade, ou então eu tento usar um estilo que não é o meu para eu me inserir naquele grupo. O grau de mobilidade, né, o avaliado em termos de circulação fora da comunidade para trabalhar, para estudar. Tipos de relação estabelecidas entre o entrevistador e o falante, em termos de maior ou menor proximidade, tipo de condução da entrevista, se predominantemente conduzida pelo entrevistador ou pelo entrevistado. Outra questão, né, como já foi apresentado aqui, que seria uma forma de controlar esses estilos, seria em relação ao tópico, né? Qual é o tópico discursivo abordado? Religião, futebol, infância, qual é a relevância desse tópico, né? Aí ela cita Dantas, 2013, né? Então, a recorrência do tópico ao longo da entrevista, a própria avaliação do informante a respeito daquele tópico. Então, é mais relevante ou menos relevante para o que eu estou falando, para aquele... Então, dentro disso, eu moldo, né, e uso determinadas formas que, por exemplo, quando eu estou falando de religião, é diferente de quando eu estou falando de futebol. Então, eu posso... o tópico me daria essa licença, digamos assim, a variar o meu estilo. Em relação a tipos de sequência textual, se é uma narrativa episódica de experiência pessoal, narrativa habitual de experiência pessoal, narrativa episódica, argumentação, opinião. Isso já é algo também que a gente já vê no Labov, que o Labov, ele dizia, né, que mesmo quando você notava um grau de policiamento, né, dessa fala, a pessoa, quando você perguntava para ela, mas você já teve alguma situação que você correu risco de vida? Ele dizia que era o momento que a pessoa não controlava o estilo, quando pedia para narrar, quando a vida estava em perigo, né? Então, ele disse que dentro, que tinha um informante que sempre se cuidava, mas quando foi para narrar essa experiência, ele mudava, né? Outra variável é quanto à relação entre os tipos de sequência e o mundo narrado, comentado, né? Então, a narrativa dominante é resultante de gatilhos, a narrativa subsidiária ao mundo narrado é uma narrativa dentro da narrativa, argumentação, opinião dominante é o resultado do gatilho que é dado com a pergunta, argumentação, opinião subsidiária ao mundo narrado.
Então, aí, uma argumentação, uma opinião a partir do mundo comentado, a explicação, e sempre dentro dessa relação, né? Se é vindo do gatilho, ou se é subsidiar essa narrado, ou se é comentado. Qual é a relação dialógica? É o discurso reportado, da entrevista para ele mesmo, do entrevistado para uma pessoa íntima, do entrevistado a uma pessoa não íntima, entre pessoas íntimas, excluído o entrevistado, entre pessoas não íntimas, é genérico. Então, e, por fim, ela fala como última variável, né, de estilo dentro dessas narrativas já estabelecido no corpus, pode ser em relação às marcas de expressividades, né, uma entonação enfática, um prolongamento, sinais de riso, suspiro, choro, gestos, né, e eu não trouxe aqui, mas existem algumas outras propostas, principalmente quando, agora ligado à terceira onda da sociolinguística, né, que estilo, né, não, inclusive vai além disso, né, quando você trabalha com comunidade de prática, e você faz uma pesquisa que você vai a campo, né, para lidar, né, para experienciar as experiências daquele grupo, até o tipo de roupa, né, as maquiagens das meninas lá da escola que a Erkat, né, fez, né, aquilo tudo serve como estilo também daquele grupo, né, então, não coloquei aqui essas pesquisas sobre estilo de terceira onda, por conta dos trabalhos que vão ser apresentados a esse respeito, né, então, são essas as 4 propostas, e a gente vai falar um pouco do fenômeno que a gente vai apresentar agora, o estilo, né, dentro de 3 pesquisas diferentes, né. Como foi dito, acho que desde do primeiro seminário, né, que a gente fala de um fenômeno morfossintático, quando a gente pega essa interface entre o morfológico e o sintático, e hoje, né, o fenômeno escolhido para abordar é o objeto direto pronominal de terceira pessoa no português, né, além do pronominal também, o anafórico, como a gente vai ver. No português do Brasil, sobretudo, né, que esses estudos são do português, você tem uma forma padrão, né, procurei o gato pela rua toda, mas não o encontrei em lugar nenhum. Então, essa é a forma padrão de você retomar esse objeto gato no né, objeto direto como pronome, que é você usar o clítico acusativo. Né? Só que, desde os trabalhos do Pleu, do Nurk, na primeira amostra ainda, é visto que o português do Brasil não usa o clítico na fala, né? A gente vai ver em uma das pesquisas que a escrita é bastante conservadora, mas na fala não é a opção do brasileiro, né? Usar o clítico por N motivos. Procurei o gato pela rua, mas não encontrei ele em lugar nenhum. Então, nós temos uma variante não padrão, só que uma variante não padrão altamente estigmatizada, né? Então, acho que todo mundo aqui já ouviu na escola, ou então por qualquer outra pessoa, que não pode falar amo ela, nem vi ela, né? Porque, né, é altamente estigmatizado, mas quando você pergunta por que é que você não pode dizer isso, as pessoas não vão dizer que é porque ele não pode servir como objeto, né, mas vão falar da cacofonia, várias outras noções, mas o ele como objeto direto, na fala do brasileiro, ainda é mais produtiva do que o, né, e, então, assim, eu tenho uma variação que tem um padrão, né, um padrão que goza de prestígio, e tenho um não padrão que é altamente estigmatizado. Então, dentro dessa estratégia da língua, surge mais uma variante inovadora, né, que não tem um estigma. Procurei o gato pela rua, mas não encontrei em lugar nenhum. Né? Então, assim, as pesquisas, né, com corpos de fala, né, desde a Duarte, na década de 80, fala que a norma, né, do brasileiro de fala é o objeto nulo.
né? Enfim, não é marcado como o padrão na nossa fala, mas, né, também não é estigmatizado. Você apaga o objeto. E existe uma quarta estratégia, né, uma quarta variante, que é procurei o gato pela rua toda, mas não encontrei o gato em lugar nenhum, né, que é você repetir esse mesmo objeto, ou então algum outro sintagma nominal em referência a ele, né. São exemplos da gramática do banho. E para apresentar esse objeto, nós selecionamos 3 estudos, né, o da Lima, 2016, né, ela usa dados de fala, usa tipos de registro como para medir esse estilo, né, para usar essa variável estilo. No português brasileiro apenas, né, são dados de Fortaleza, ela usa o NOR-por-FOR. O Freire, 2011, que ele trabalha com contínuo oralidade e letramento em dados escritos, né? A gente vai ver que ele controla essa oralidade com gêneros textuais próximos à oralidade, né? Como histórias em quadrinhos. E ele trabalha português brasileiro e português europeu, né? E o Rodrigues 2018, que é a minha tese, que são 2 corpora, né? Um de fala, que é o corpora porte, e gêneros textuais do domínio jornalísticos e também do Brasil, e o português europeu. Então, assim, vocês vão perceber, né, que quando se trabalha clíticos, geralmente há essa tendência de estudar a variante do português europeu, porque a quantidade do clítico acusativo padrão na fala, né, do Brasil, ela é quase nula, como vocês vão ver já nos dados da Lima, né? E apresentando aqui o primeiro estudo, a hipótese, né, que ela usa para selecionar o fator. Ao selecionar o tipo de registro como fator, estimamos encontrar no DID a maior frequência de uso de variantes, objeto nulo, ou categoria vazia e sintagmas anafóricos. E no D2, a prevalência do pronome lexical. A intenção é comparar a produção mais espontânea da fala dos informantes durante as gravações dos inquéritos como o tipo de entrevista, né? Então, observem, né, que ela usa o tipo de inquérito e relaciona com se é espontâneo ou não essa fala. O exemplo, né, que ela cita, então, o documentador pergunta, e o SUS agora? Né? Dizem que melhoraram. Melhorou nada, né, minha filha? Nossa culpa, porque é nós que elegemos ele. Né? Então, tem um ele ali como objeto direto. Um segundo exemplo é a bênção. Eu já estou de braços abertos para receber. Né? Não diz receber o quê? Minha filha, você vai receber. Os planos de Deus são perfeitos. Não tem planos melhores que os planos, né, de Deus. Então, tem esse 0 marcado aí, na ocorrência nos dados, né, quando a gente coloca a ocorrência bruta dos dados, a gente vê aqui, ó, a frequência do DID. O clítico acusativo é 1%. No D2, né, que é o diálogo entre os 2 informantes, o clítico acusativo não ocorre, né, é 0%. Então, por isso que as outras 2 pesquisas que vão ser apresentadas trabalham com dados de português de Portugal, né, porque ou então dados escritos, para ver esse comportamento, essa variação com o clítico, né. Então, o objeto direto nulo, 33%, o pronome lexical, que é aquele que você repete, né, não, o pronome lexical é o ele, 27%, e o sintagma nominal anafórico, que é quando você repete o outro sintagma. E bem semelhante também os números, né, dela, né, aqui dos dados. Só que entre os 2 informantes, o pronome lexical, ele é bem baixo, a produção. E quando ela faz essa análise da variável extralinguístico entre o pronome lexical, né, o ele, e as outras variáveis, né, as outras variantes.
Então, você vê que esse uso desse ele como objeto direto, nos DID, ele mostra um peso relativo 0,572, já no D2, né, ele é só 0,1, né, o ele, esse pronome lexical. E o DID, ele favorece as outras variantes, sobretudo nesse caso aqui, gente, o nulo, né? Então, assim, quando é esse texto dialogal, você anula muito mais o objeto direto, como a gente viu lá naquele primeiro exemplo. Né? Então, esses foram os resultados da Lima. Então, a hipótese no que se refere à frequência não foi confirmada, pois o que prevalece no tipo de registro do DID é o maior emprego do pronome lexical, né, o ele, e no D2, a maior frequência do objeto nulo, 44,7%, e o sintagma anafórico, 47,7%. O clítico acusativo aparece com uma baixíssima ocorrência, né? Então, a gente vê né, esse seguinte contexto, né, que como é algo dialogado, né, ou entrevista, ou então uma conversa com o informante, né, com outro informante, essa ocorrência do clítico acusativo, né, que a gente conhece como o oblíquo, né, o pronome oblíquo, é quase nula no português. E esses números, gente, eles são, né, em vários estudos com dados de fala, né? E notem que ela usa a norma popular. Então, talvez esse grande número, né, de pronome lexical, esse 27%, por ser da norma popular, porque há outros estudos que trabalham com norma culta, que o pronome lexical também ele é bem baixo. Os resultados apresentados opõem-se às nossas hipóteses, pois a estimativa era que o objeto nulo e o sintagma anafórico fosse favorecido pelo diálogo entre informante e documentador, e o pronome lexical por entre dois informantes, né? Então, ela tinha como hipótese essa, né? Que a sua proximidade, né, com outro informante faria com que você produzisse a de prestígio, né? Só que não ocorreu. Ocorreu, né, o inverso. Isso em dados de norma popular, né? O Freire, ele controla texto escrito, né? E o presente trabalho investiga a frequência e as estratégias de substituição dos críticos acusativos de terceira pessoa na modalidade escrita do português brasileiro e o europeu, a partir de um contínuo oralidade e letramento, visando identificar diferença entre as duas variedades, né? Então, aqui, o estilo que né, a pessoa vai controlar é dentro do gênero textual, como a proposta do Banho no Marcuse, e aqui que ele cita Bortoni e Ricardo, né? Por focalizar a escrita, acredita-se que ambas as variedades apresentem um significativo uso de clíticos de terceira pessoa. Todavia, sob diferentes condições, no português europeu, em todos os níveis do contínuo. No português brasileiro, mais frequente somente em contextos de mais letramento. Sobre o português brasileiro, devido à aprendizagem tardia dos clíticos via escolarização, espera-se encontrar uma larga ocorrência de outras formas de representação do acusativo anafórico de terceira pessoa em lugar dos clíticos, né? Então, observem o seguinte, né? Aqui, ele nem fala do pronome lexical, né? Como seria a segunda, o mais produtivo, mas o clítico acusativo. Por quê? Porque ele está trabalhando com textos, né? Como a gente vai já ver, escritos e da imprensa, né, o que levaria a ter mais as outras formas, principalmente a anáfora, né, a não realização. Foram selecionadas duas amostras, uma para o português brasileiro e uma para o português europeu, a partir de textos de jornais
e seus respectivos suplementos representativos do Rio de Janeiro e de Lisboa, além de histórias em quadrinhos, de gibis que circulam nas bancas dessas cidades, né? Jornal do Brasil, o Globo, Gibi da Turma da Mônica, Gibis da Disney, no Brasil, e em Portugal, Diário de Notícias, Expresso, Público e Gibis da Disney. O gênero textual presente nas duas amostras foram distribuídos em 3 grupos do contínuo oralidade escritas. Mais oral e menos letramento, que eram tiras e histórias em quadrinhos, mais oralidade e mais letramento, crônicas, trechos de falas transcritas em reportagens e entrevistas transcritas, e menos oralidade e mais letramento. Reportagens, editoriais, críticas de livros, filmes, artigos de opinião, né? Então, ele controla o estilo, né, de acordo com o uso dessas formas, dentro de um contínuo de gêneros. Aqui ele cita o exemplo, né? O Cebolinha vai adorar o computador, só preciso dar um jeito dele não quebrá-lo em 2 minutos, né? Aí, o do português brasileiro, um almanaque, né? E vendo o seguinte, ó, nessa imposição, isso foi bem frequente, assim, no meu corpus, né? Mesmo o não, né, sendo contexto de próclise, quando se usa, né, algo que no português brasileiro é altamente, né, padrão, que é da fala, né, que não é do dia a dia, é uma norma, né, específica, usa-se em ênclise mesmo com o contexto de próclise, mesmo numa história em quadrinho, né, então, algo que ocorre. Eu também já tive o meu bonequinho, era um ursinho Bilu, para onde eu ia, sempre levava ele, na escola, no parque, no cinema, outro também tirado de tirinhas. Na verdade, a situação específica daquela mulher prendia-se numa leitura mais imediata com questões econômicas pelo simples fato de ser dona de casa, sem proventos, e desta forma com capacidade de decisão diminuída. Dentro desse cenário, é possível explicar uma parte substancial que levou aquela mulher, né? Então, está repetindo esse sintagma nominal, ainda que com outro pronome. Quando digo isso, parece que vou comer lagosta todos os dias e que tenho carro de 18 mil contos. Não tenho. Nem ambiciono, né? Nem ambiciono ter, né? No que seria aqui no caso. Então, você vê que tem a ocorrência de todas essas 4 variantes no corpus. No total da amostra, né? De novo, aqui, não, de novo não. Como se usa texto escrito, aí ocorre exatamente o oposto que é o que a gente via na pesquisa de fala, de norma popular da Lima, né? A maior quantidade vai ser do quê? De crítico acusativo, né? O padrão. O nulo, né? Como naquela primeira fala que eu disse para vocês que não tem o estigma, né? O objeto nulo, então, um grande número. O sintagma anafórico, né? Quando você, né, repete o referente, e o pronome lexical, que seria o ele, o mais estigmatizado e o menos produzido, no português brasileiro. No português europeu, vocês notem que o sintagma lexical nem produzido 0%, né? Aí, de novo, essa mesma relação. Só que o crítico acusativo quase a totalidade da amostra, né? Quase não, mais de 2/3 da amostra, e o objeto direto nulo e o sintagma nominal, né, bem próximos ali. Aí ele faz a distribuição dessas variantes, né, que o que eu quero que a gente perceba é assim, que ocorre bem semelhante, tirando o fato que o pronome lexical, ele não ocorre no português europeu em nenhum momento. Não fica... tá aqui, português europeu. Mas, olhem que na terceira coluna aqui do português brasileiro, menos oralidade e mais letramento, ele também não ocorre, né? O que é um dos resultados desse trabalho é dizer que na fala, né, não há uma diferença muito grande, né? O clítico, por enquanto que você vê no português brasileiro, no mais oral, menos letrado, 15% a 66%, na segunda coluna, 44 a 82%,
Quando é nessa terceira linha, que é menos oral e mais letrado, é bem próximo, são bem próximos os valores, né, do português brasileiro e do português europeu. 73% de clínico, 87% no português europeu. E os dois não ocorrem, né, esse sintagma nominal. Então, deve-se registrar ainda um fato bastante interessante. Os resultados da escrita do português brasileiro muito se aproximam dos dados de fala do português europeu. Por conseguinte, infere-se que o efeito da escolarização sobre os adultos letrados brasileiros, no que diz respeito à recuperação do clínico acusativo, é mais pujante na escrita. Todavia, o índice de seus usos, do uso desse elemento, 47%, não consegue superar a ocorrência das demais variantes somadas, como acontece no português europeu. Tal fato sinaliza que a gramática do letrado adulto brasileiro não seria a mesma do letrado português. Portanto, a ocorrência do clínico acusativo não apresenta o mesmo status nas duas variedades, né? Então, para a gente observar isso, né, que esse estilo de uso dessas formas de marcação do objeto direto, dessa variação do objeto direto, no português brasileiro, né, está muito espelhado esse estilo, norma padrão que nós adquirimos, né, com a escola. No português de Portugal, né, no português europeu, vocês vão ver que não, né, que crianças, dois exemplos que eu separei do meu corpus para vocês verem que é o que ocorreu, né, na entrevista, que a gente não sonha nem na escrita aqui no Brasil, né, que é o Rodrigues 2018, né, que seria esse caso. Então, a hipótese. Como partimos da hipótese que o fenômeno linguístico estudado teve início da fala para a escrita, analisaremos dados de fala e de textos escritos. Testaremos a hipótese de que a quantidade de dados da variante conservadora e inovadora são proporcionais ao grau de formalidade do texto. Acreditamos que nos textos escritos de ampla circulação ocorra uma revisão que tende ao uso da norma padrão até na representação da fala, né? Isso já aparecia ali no Freire, mas o que eu achei interessante é porque, como eu trabalhei com um recorte histórico, né, para selecionar esses dados, quando a entrevista era um fenômeno, né, era um fato, né, mundial, eu buscava no Brasil a mesma entrevista, né? Por que eu comecei a fazer isso, né, por curiosidade, digamos assim, né, curiosidade científica? Porque eu me deparei com essa matéria aqui, né, que dizia que era uma entrevista, né, a moça entrevistada era brasileira, né, que a pessoa dizia até lá, uma mulata brasileira, né, que tinha se casado com o cara lá do trem pagador, né, essa notícia do trem pagador. Eu amo, não deixem esses policiais levarem-no para a Inglaterra, né, então, assim, isso é a transcrição da fala de uma brasileira, né, que mesmo sendo da década de 70, não é o padrão do Brasil, né, que já os dados do NURC já dizem que é o zero, né, que é a anáfora. Então, por conta disso, a gente fica pensando essa grande quantidade que tem de críticos também nos textos escritos é por essa revisão que é feita, né. Então, dados de fala, foi usado o corpora port, que era um DID, dados de entrevistas, eram textos do domínio jornalístico, de escrita, desculpem, textos do domínio jornalístico a partir da análise dos gêneros editorial, notícia e entrevista, e foram utilizados 3 jornais que eram de acordo com as mesmas cidades dos informantes do corpora port, né, Rio de Janeiro, Lisboa e Funchal. Aí, exemplos aqui da amostra, né? Tive que abandoná-lo, né, falando do carro, na estrada e fui pedir boleia. Mas tenho o meu marido, como tem um trabalho que anda na rua, aproveita, pega ele, leva para o trabalho dele, e quando saio, vou buscá-lo ao trabalho dele.
E o grupo que controlava, né, a educação, fazem-no com vários graus de consciência. Aí, gente, eu separei essas 3 primeiras para fazer uma observação em relação às outras, né? Diferente das outras 2 pesquisas, eu não controlei o sintagma nominal, a repetição de sintagma nominal lexical, porque nos dados, né, apareceu outra variante, né, porque que foi o li, né, diferente do Brasil, que o li é segunda pessoa, né, que varia o eu te amo, eu lhe amo, lá na Madeira, principalmente, né, acho que eu só encontrei dois exemplos em ser da Madeira, eles usam esse li como terceira pessoa, né, variando com as demais, né, então, para deixar uma variante ternária não, se for assim, 4 variantes, eu não coloquei a quinta, né, eu deixei só com li. Ele batia no chão, minha mãe já sabia que ele que vinha, minha mãe tirava-lhe o comer e dava-lhe a ele e levava-lhe a roupa, né? Então, você vê, inclusive, que o li ocorre em 3 li, mas só esse como objeto direto. Então, nós das variantes brutas, né, usando as quatro variantes. Então, o crítico acusativo, 50% da amostra total. O crítico lhe, né, como função de acusativo, ela da amostra, o objeto nulo, 37%, e o pronome lexical, 12%. Mas isso se deve muito, né, porque nos dados da escrita só apareceu o crítico acusativo, né, padrão, e o objeto nulo. Aí, como eu disse para vocês, né, que outra questão também era essa norma, né, do português de Portugal. Então, esses dois exemplos são exemplos de fala, né, né, o AS1 se refere que é a primeira faixa etária e o primeiro nível de escolarização, né? Então, mesmo pessoas mais jovens e menos escolarizadas produziram um exemplo como esse, ó. A primeira classe é que foi mais complicado, porque a professora esteve doente, mas agora tem sido sempre a mesma e é excelente a professora, e graças a Deus tem-no, né, ajudado imensamente. Aí eu ainda fui olhar, gente, se isso aí era o nós, né, e tudo, se eu fui ouvir o áudio, e não, ele produz mesmo como sendo, né, o tem, né. E essa daqui que é o exemplo que eu fiquei sem acreditar, né, mandei até para um colega para dizer, olha aí que coisa bonita, né, um mar, acho que um mar de mi mais a, né. Olha, foi a tua mãe que me apresentou. É verdade. Conhecia numas férias de verão, né? Então, esses exemplos que ocorrem na fala, ele, né, aumenta muito que essa amostra, né, além dos textos escritos, né, esse peso do clítico. Então, como na amostra escrita só apareceu o crítico acusativo e o objeto anafórico, né, então eu fiz essa rodada. Aí, gente, quando né, por mais que eu tenha feito um contínuo para não ficar dicotômico, acabou tendo que rodar dicotômico, fala escrita o valor só teve essa diferença percentual, né, não só percentual, mas de pesos relativos, quando rodou dados de fala versus dados de escrita, né, não nos contínuos de entrevista. Então, a fala, ela favorece o objeto anafórico, né, e a escrita favorece o crítico acusativo. Quando a gente vem dentro desses dados de escrita e vê as entrevistas,
A gente vê a notícia e editorial, eles favorecem o crítico acusativo, e a entrevista dessa sequência dialogal, né, ela favorece o anafórico. E a notícia, nesse gênero talvez mais neutro, digamos assim, né, do grau de formalidade, seria o meio, né, do contínuo, né, a gente coloca aqui que o acusativo favoreceu o acusativo, mas notem que é quase um valor neutralizado, né, já que é 0,53 e 0,46, né, bem próximo mesmo esses valores. E sobre, né, a nossa pesquisa, ao fazer o uso da Anáfora Zero, requeremos a maior colaboração do nosso interlocutor, uma vez que, por conta da velocidade de processamento, resultando na redução do contexto discursivo, o conteúdo dessa forma não possa ser facilmente recuperado, trazendo ao processo comunicativo de opacidade. Por essa razão, é esperado que no texto escrito formal, como é o caso do nosso corpus, a frequência de uso da Anáfora Zero seja menor, pois o texto jornalístico tem em sua essência a função informativa, em que há necessidade de maior clareza e a existência de marcas cotextuais, né? Então, dado essa amostra, né, que a gente sabia que esperava, pelo menos, que isso fosse acontecer. Conforme nossa hipótese, os textos mais formais beneficiaram o crítico, enquanto os menos formais, as demais variantes. A partir dos resultados das tabelas, verifica-se que não se trata especificamente do grau de formalidade, mas da sequência, né, da sequência textual. Uma vez que apenas a sequência dialogal favoreceu o uso da anáfora. Então, algumas considerações para a gente encerrar. Conforme os estudos apresentados, podemos observar que a variável extralinguística estilo se mostra um fator que favorece os fenômenos variáveis, independente da proposta teórica, né? Então, nós vimos algumas propostas teóricas, vimos 3 pesquisas, né, que consideram estilo e consideram dentro de uma dessas abordagens. As propostas teóricas apresentadas aqui não esgotam as formas de abordagem de variação estilística. Podemos citar, por exemplo, os estudos da Erkret, 2000 e 2005, que realizam investigações etnográficas, os quais visam encontrar formas que categorizem a língua, a pessoa e o mundo. Ficou errado, mas entendendo a variável estilo como um dos elementos linguísticos de estilo, ao observar elementos tais como cabelos, roupas, maquiagens, posições do corpo, do espaço, né? Então, isso, gente, para a gente pensar, né, que com o estudo de comunidade de práticas, o estilo é alterado, né, as minhas escolhas linguísticas são alteradas por outras questões de estilo, né, desse grupo. Além dessas propostas, podemos citar as áforas de decisões do Labov, né, então, o Labov tem essa pesquisa clássica, que é apresentada, né, como a de 2006, mas também tem uma de 2001, que são essas árvores de decisões, os estudos de Brown e Gilman, que a gente vê bastante essa relação de poder, né, com os estudos de formas de tratamento, né, os campos indexicais da Lívia Oshiro. Então, assim, tem vários estudos que são considerados também formas de se observar estilos em variáveis, né, tanto morfossintática como fonética, fonológica, sintática e por aí vai. E é isso, gente. Obrigado. Aberto para as perguntas e as referências. Obrigada, Lorena, mais uma vez, né? Você aqui ajudando a gente a não deixar, né, o barco ficar parado. Minha gente, a Lorena está aberta, né, as questões, mas antes dela dizer qualquer coisa, né, eu estava lembrando aqui que a questão do estilo na língua portuguesa, né, principalmente aqui no Brasil, não sei se vocês reparam isso, mas o fato é que a gente sempre tem, né, qualquer estudo que tenha por objetivo analisar fatores linguísticos e extralinguísticos atuando sobre qualquer variável, né, linguística, a gente só pensa, né, principalmente em quê? Em sexo, faixa etária e escolaridade, né, sexo, faixa etária e escolaridade. Então, esses 3
são muito estudados aqui, a gente tem uma bibliografia muito farta sobre isso. Mas quando a gente pensa em estilo, aí a coisa já complica um pouco, né? A gente já não tem tantos trabalhos assim, você não consegue lembrar, né, de cor os trabalhos que a gente tem sobre estilo aqui, né? Principalmente, né, porque a questão do estilo já requer uma metodologia um pouco diferenciada, né? Então, assim, trabalhar com estilo, com bancos de dados que já estão prontos, né? Só para você pegar e analisar, nem sempre, né, dá certo para o que o pesquisador quer fazer. Então, na grande maioria das vezes, ele vai ter que constituir um banco de dados e pensar, né, como é que ele vai estudar o estilo. Então, essas são algumas das dificuldades, eu acredito, né, que talvez o fato de a gente não tem. A verdade é que a gente não tem muitos estudos sobre estilo, não. Você encontra, mas não encontra na mesma proporção que a gente encontra, por exemplo, estudos que analisam variáveis sociais, outras variáveis sociais, né? Na verdade, o sexo, aliás, o estilo não seria exatamente uma variável social, né? Seria realmente uma variável extralinguística. Mas, mesmo assim, a gente vê que há uma desproporção muito grande de trabalhos, né? As variáveis sociais, como sexo, faixa etária, escolaridade, muito estudadas, e o estilo, aqui e acolá, você se depara com alguém que está trabalhando estilo, né? Então, é uma variável desafiadora, né? Então, gente, a Lorena está aqui disponível, né? Ela falou com a gente, né, sobre esse tema. E aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, ou mesmo alguma questão, né, a gente tenta ajudar também aqui na medida do possível. Eu sei que está todo mundo já pensando em fim de ano, né? Todo mundo meio cansado. Mas a oportunidade é essa, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá o pessoal aqui agradecendo e parabenizando também. O Adílio está dizendo que amou a palestra. Muito boa, né? Tá parabenizando. Pois é, minha gente. Então, vocês fiquem à vontade aí. Se não tiverem nenhuma colocação a fazer, a Lorena vai tomar um copo d'água e descansar. Pense que não, mas esse computador aqui, ó, a gente falando por 1 hora, cansa a garganta e, além de tudo, o calor desse computador esquenta a cabeça da gente, a gente começa a ficar zangado. Eu, pelo menos, sou uma, que eu digo, se eu tempo aqui, eu vou começar a ficar chata, porque a gente fica aborrecido. Falando, né? Escutando, não. Escutando é muito bom. Ainda mais você falando só para o computador, né? Aí né, o problema exatamente é esse daí. Deixa eu ver aqui, eu perdi o comentário da Raquel, eu estava nesse minuto olhando. Teríamos quando falar em mudança. A Raquel está fazendo uma pergunta, deixa eu ir para o chat, que eu ratei. Sabemos que há fenômenos que têm uma determinada frequência na fala e outra na escrita, como seu trabalho apresenta, né? Poderíamos, quando falar em mudança, o que é que você acha? Eu acho que vai muito do fenômeno, assim, essa ideia do estilo, quando o que eu vi muito não, do pouco que se tem de estilo, o que eu vi mais a respeito foi nos fonológicos, né? Então, assim, talvez, né, esses estudos da mudança, até esse exemplo do Labov, que ele vai falar sobre de árvores de decisões, né, é um estudo de estilo na perspectiva da mudança linguística, né? Então, no Labov, nesse estudo que eu apresentei, né, ele fala do estudo exatamente para pensar a questão da mudança, né, que ele vai, mas aí aquela história, ele observa dessa mudança intrafalante para tentar marcar vamos dizer assim, o percurso de prestígio, né, que aquela variante tem, né, que fez com que ela mudasse aquele determinado prestígio. Ele faz esse estudo de estilo quando ele quer flagrar o retroflexo, né, a mudança do retroflexo nas lojas, né, lá de departamento, ou
no falar de Nova York, né? E ele percebe, assim, antes de estudar o estilo, que esse R, ele passou a ser status, né, em determinado momento, e ele usa essa pesquisa de fala dos estilos exatamente para ver se há como a gente pode dizer, uma percepção inconsciente do falante de que essa mudança está em curso. Tanto que é interessante que, como a gente deu o exemplo, por exemplo, do peixe, digamos assim, né? Então, você consegue fazer essa relação do que está mudando e mudando com prestígio, né? A partir do momento que você verifica que do mais que talvez que vai se encaixando no contínuo. Seria uma questão mesmo de um problema de encaixamento, digamos assim, a gente pegar talvez uma mudança em curso, né? E também lembrando que eu apresentei o estilo separado, mas talvez seja até mais fácil flagrar esse estilo fazendo cruzamento entre variáveis, né? Entre faixa etárias, entre décadas, né? Então, assim, na escrita, Raquel, eu analisei da década de 70 até a década de 2010, né? E não teve mudança do uso do fenômeno na escrita. Na escrita é conservadora. Já na fala, não, é outro sentido. Não sei se eu respondi o que você estava perguntando, mas quando a gente pensa nessa totalidade... Às vezes penso, né, que esses casos caem naquele mesmo estágio da mesóclise. Só vemos na escrita. Seria a mesóclise já um arcaísmo no PB atual? Pensei agora nessa questão. Professor, o microfone, agora que eu sei. Mas é aquela história. A mesóclise também tem muito, Raquel, é aquela história. Se eu não produzo clítico acusativo, nem em próclise, nem em ênclise, como é que eu vou produzir da mesóclise, né? Então, assim, o clítico, ele não é do português, ele não é do ritmo, né? Ele não é como a fonologia gerativa fala, né? Não é o onset da sílaba, né? E, então, assim, a mesóclise, acho que são alguns fatores, mas no do Brasil é muito isso. Se eu não produzo o clítico em forma nenhuma, como é que eu vou produzir numa mesóclise, né? Então, aqui, no Brasil, né, é aquela história. O que eu penso, às vezes, do clítico é que ele não é nem norma culta, né? Ele é norma padrão. Né? Então, é o que você vê. Aí é como eu digo pro... Eu me lembro que eu fui no meu exame de qualificação, né? Tal hora o Paulo disse assim a Luísa: olha aí, ela usa até a mesóclise, ela usa. Falei, é só um texto escrito, eu não preciso usar mesóclise, eu preciso, né? Aí, a partir de então, qual é o recurso que eu uso conscientemente? O ir mais infinitivo, que é o que o português de Portugal usa, né? Porque eu fui nessa ilusão que eu ouvi muito povo falando mesóclise. Se a pessoa fala que foi tua mãe que me apresentou, por que ela não vai usar mesóclise? Mas em português de Portugal, eles não usam mesóclise porque eles não usam mais o futuro simples na fala. Na fala, eles usam o ir mais infinitivo. Então, é aquela noção. A mesóclise, como o sistema pronominal, né, eu acho que foi por isso que eu quis estudar pronome, porque a mudança do sistema pronominal, ela é algo assim que é uma mudança, não é só num ponto do sistema, numa variável, não, num fenômeno. É um processo que altera o sistema pronominal todo. Né? Então, tem toda essa relação, assim... acho que são vários pontos, isso. Agora, é o seguinte, dependendo do professor, a mesóclise, ela está super viva, viu? Não, eu sei, Eu lembrei no Rio, de quando eu estudava na escola, aí a professora passou esse exercício de aplicar, né, a ênclise, próclise e mesóclise. Aí eu lembro que
tinha um colega meu, que inclusive só lembro disso, que ele era surfista, né? Aí pediu para mim, para ele, para a gente ler, né? O exercício e responder. Aí para quê, né? Começou com esse menino, aí ele usava totalmente diferente, né? Usava o coloquial, o que se imaginava que a pessoa ia falar que era próprio. Aí a professora dizia, errado, a Luísa, e a Luísa também, errado, aí ficava, errado ele, errado eu. Aí quando terminou, aí eu disse, eita, que nós não conseguimos acertar uma. É. Ele disse assim, eu dou exemplo, gente, quando eu, dando aula no segundo ano, né, que veio o romantismo, aí eu pedi para um aluno ler um texto. Um aluno gostava muito de ler, mas é um menino assim que a comunidade de prática dele não é a que, né, que lida bem com determinadas categorias do português. Aí tinha casaram-nos, né? Nos casamos, mas na ênclise, né? Aí ele foi ler, aí falou assim, casaram-nos. Aí ele parou, ficou olhando para mim, né? Como assim, casaram-nos? Né? Então, assim, para você ver como a mudança da ênclise, né? E olha lá a mudança, né? Porque esse ele acusativo, ele é do português arcaico, ele existe desde as crônicas lá do Fernão Lopes tem o ele como acusativo, né? Então, é aquela mudança que cíclica, talvez, né? Que a gente pense assim. Mas esses estudos do Labov, a gente vê esses recortes que a gente pensa em mudança, mas é você pensar na mudança, no processo lá dos problemas que ele fala, né? Às vezes o que falta é encaixar a mudança linguística no social. Às vezes, quase sempre a gente não encontra trabalhos que façam esse encaixamento, né? Mas a língua está mudando, né? A partir dessa questão. Aí resta saber se é um progresso, se é só de um determinado grupo, se é gradual, ou se já tem uma. No Brasil, gente, pronto, na fala do Brasil, a mudança já ocorreu, né? Assim, de estudos que tem com dados de fala, desde o NURC, desde o PLEU, anáfora, é o pronome anafórico, que é a norma culta do Brasil. E talvez, se a gente olhar que já há uma quantidade de anáforas na escrita, aí você vai ver que também o anáfora está disputando esse campo do escrito, né? Em Portugal, não. Em Portugal, eu acho interessante, porque eles realizam na escrita todos os objetos diretos. Então, tá tudo lá explícito. Né? Então, quando não tinha mesmo lá, era como deu lá o resultado. Era no dialogal, né? Porque você não falava, você não explicitava, mas você estava ali na retomada da pergunta, o seu objeto direto. Né? Então, essa mudança, assim, é bem... Eu acho que no português do Brasil, ela é bem mesmo... Assim, já está bem encaixada mesmo, assim. Lorena, um aluno meu uma vez disse assim, professor, porque não aqui no Brasil a gente pega as coisas no ar. E lá, né, eles arranjam mais problema para eles mesmos. Mas lá também a gente tem que ver que é uma população velha, né? Assim, Portugal tem um crescimento vegetativo negativo há décadas, não nasce. Então, assim, isso é uma hipótese que eu tenho, que talvez, além do conservadorismo europeu, assim, das línguas europeias, da língua do colonizador, também tem essa noção de que, apesar que é o que eu digo, né, nós somos muito mais próximos do português arcaico do que eles, então foi eles que mudaram, né, mas dessa variante que existe, né, dessa variedade que existe de português atual como norma deles, né, eles detestam quando eu digo, não, quem mudou foi vocês. Olha o português arcaico, olha o que vocês falam. As mudanças foram vocês, não foram a gente, né? A gente que é conservador, né? Não eles, né? E dentro dessas... Mas essa variante do acusativo, do zero, é inovadora. Bom, quem ia gostar muito dessa nossa fala seria o Paulo Mosani, realmente, né? Herdei dele, a paixão pelos pronomes.
Pois é, uma lembrança saudosa dele aqui, né? Com certeza. Então, se não tiver mais nenhuma questão, se ninguém quiser colocar. Ah, aqui é o Edmilson. No Alibi, a questão de pragmática, né? Deixa eu ver aqui, questão de pragmática. Para o que para o que o informante responda perguntas do tipo, né? Como você pediria algo? Será que as respostas de questões dessa natureza poderiam incluir no uso do pronome oblíquo, porque ele estaria sendo monitorado? É porque no ARIB, né, as perguntas são em forma de questionário, mas aí você É. né, induzir, né? Mas eu acho que no Alibi, quando ele está testando essas perguntas, deixa eu ver qual é que ele diz, ele não está nem, eu acho que não tem nenhuma, não, acho não, tenho certeza, porque enfim, eu já usei muito Alibi, né? Ele não tem uma pergunta específica para os críticos acusativos, né? Ele vai olhar o tu e o você, o moço, né? Né? O moço, o tio e tudo mais, mas assim, eu acho que mais do pronome reto mesmo, viu? É mais o tratamento, né? E assim, e nisso, gente, lembrando que quando eu falo que não é o uso, mas não é o uso da terceira pessoa. Né? Então, assim, como você vai pedir para alguém, você usaria a segunda pessoa. Então, lá você nota, a segunda pessoa, o que é que você usa? Eu te amo, eu lhe amo, eu amo você. Né? Então, é o ti, o lhe e o você. Né? Então, essa mudança mesmo, assim, do crítico, do apagamento do crítico no português, é na terceira pessoa. Por quê? Porque é uma forma mesmo átona, né? Como é átona, então o ritmo do português brasileiro acaba apagando esse eu amo, né? Mas com certeza o ritmo, viu? Ele é importante, tão importante, que eu lembrei agora da fala de uma informante que ela estava sendo gravada, né? Lógico que ela tinha conhecimento disso, mas a gravação fazia pouco tempo que tinha começado. Aí eram duas colegas conversando e eu ali distante, né? De vez em quando eu aparecia quando elas me chamavam. Mas eu escutei, né, em certo momento, uma dizendo assim: Fulana, eu discuti com Cicrano, e aí, né? Eu não aguentei e eu tive que esculhambá-la. Mas eu achei tão engraçado esse esculhambá. aí, voltando aqui ao Edmilson, que está perguntando, né? Edmilson, o que, nessa questão dos pronomes, né? O me, com certeza, assim, talvez ocorreria com o me e com o mim, talvez essa variação, mas ocorreria, porque, assim, até mesmo na simplificação verbal, que diz lá, né? Eu amo, tu ama, ele ama, nós ama, né? Tudo ama. Por quê? Porque a diferença que pragmática é exatamente me diferenciar do outro. Existe eu, existe o outro. E o apagamento, né, da terceira pessoa é exatamente porque a terceira pessoa não é uma pessoa, na verdade, é a não pessoa do discurso, né? Mas assim, o da primeira pessoa e o da segunda, ele ocorre, e no português brasileiro ainda tem, diferente do português de Portugal, que ainda tem a questão do sujeito, né? Em português de Portugal, a grande mudança, assim, pronominal é o sujeito nulo. Lá você não vê, assim, isso de pesquisas, a produção do tu e do você, essa variação, assim, do nós e do agente, quase não acontece, porque eles, acho que a professora Aline até falou isso numa última palestra com o Demerval da Hora, né? Que lá ele fala a Lorena, a Luísa, fala o nome da pessoa quando tem um sujeito, mas o tu e o você não, porque eles apagam o sujeito lá, né? Aí aqui não, aqui a primeira e a segunda pessoa, ela é altamente produtiva e realizada, né? Você não vê muita anáfora nisso. Tá assim, quando a primeira e a segunda pessoa, com certeza você vê lá, né? Lá nas respostas do questionário, em qualquer outra entrevista. Esse processo mesmo de anaforização é da terceira pessoa, porque, né, se a gente pensar na questão pragmática, é uma não pessoa, né? Mas quando você marca o tu e o eu, aí os pronomes são realizados.
Nossa conversa hoje foi rendosa, viu, minha gente? Muita gente aqui 1h15. Né? O pessoal está gostando, viu? Mas pelo menos o pessoal aqui, ninguém está falando que está cansado. Pelo menos o pessoal tá participando aqui engajado, viu? E mas... né? Mas, sim, gente, mas aí se vocês têm mais algum comentário a fazer, alguma colocação, alguma pergunta, se não tiverem, aí a gente se encontra de novo daqui a 15 dias. 14, né? Porque é verdade. A gente está se encontrando na terça, né? E a gente só se encontra hoje é terça. na segunda, Pronto, gente, então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu já deixo aqui o meu agradecimento, né, a todos que estão presentes, por estarem aqui conosco, né, nesse encontro aqui do nosso LAPES, e agradeço principalmente a Lorena, o trabalho que ela teve, né, de preparar o material, estudar, né, e fazer essa apresentação aqui para vocês, né, essa apresentação foi gravada, tá certo? Considerando que ninguém disse que eu não podia gravar. Vai colocar nas redes. Eu gravei, e aí, né, vai ficar disponível no YouTube também, se ninguém tiver nenhuma objeção quanto a isso, tá certo? Porque o objetivo nosso é justamente fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso, né, à fala da Lorena, já que a gente está numa época de ciência, todo mundo fala de ciência aberta, então pronto, vamos disponibilizar o que a gente puder, claro, sempre que as pessoas concordarem. Se as pessoas não concordarem, claro que a gente não vai disponibilizar nada, tá certo? Então, gente, uma vez, nosso agradecimento aqui à Lorena, eu achei tão, agora eu vou dizer o seguinte, de vez em quando, né, pessoal, eu faço coisa de menino, tá olhando aqui para essa bonequinha da Lorena que tem no quadro, achando tão bonitinha. Ah, essa daqui? Essa? Eu tô namorando com essa boneca aí. Eu ganhei de presente de aniversário da Leidiane. A pintora é uma aluna da Unilab. Olha, essa aluna tem futuro, viu? Gostei do estilo dela. Muito. Gostei uma demais. Frida negra. Olha. É uma Frida, né? E olha aí. E ela tem. E ótimo que ela ainda está gravando, né? E vai aparecer lá no final do. As cores bonitas, bem chamativas, eu acho bonito. Pois, gente, mas depois eu mando o contato da pintora para você. Pois mande aí, que eu achei bonito o trabalho dela, viu? Ana, muito obrigada, minha filha. Deus abençoe a vocês todos. Se Deus quiser, a gente se encontra em breve, viu? Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada também pelo convite.